Boa tarde a todos que estão acompanhando essa live. É um prazer muito grande para nós estarmos conversando com os pais, mesmo que de forma virtual. É uma maneira que nós encontramos de alcançar um número maior de pais, de responsáveis, tendo em vista que é muito difícil reunir todos os pais ao mesmo tempo, a gente não consegue encontrar um horário que seja adequado às necessidades externas de cada um dos senhores. Então, a ideia é que quando precisarmos fazer algum tipo de comunicação rápida, nós o façamos dessa forma virtual, que é um formato que todos têm acesso, todos nós agora temos acesso à tecnologia, né? E a ideia é que possamos conversar com mais frequência, manter a comunicação com mais frequência e poder dar um feedback e uma prestação de contas, uma satisfação das ações que nós estamos realizando na Escola Juscelino Kubitschek. Eu me chamo Adriana Oliveira da Silva, sou servidora pública há 35 anos e desde o dia 1º de abril fui colocada à disposição da Escola Juscelino Kubitschek para poder gerir a escola e tentar fazer o melhor que posso no sentido de dar uma melhor qualidade de ensino e uma melhor condição de trabalho para tanto para servidores quanto para os estudantes da escola. É um prazer muito grande estar conversando com os senhores e eu estou gravando essa live agora para passar alguns informes importantes de algumas mudanças significativas que nós vamos fazer na escola a partir da segunda-feira, 19 de maio. No abaixo desse vídeo, esse vídeo vai estar gravado no YouTube. E abaixo desse vídeo vai ter um link onde vocês vão registrar sua frequência nos comentários. A frequência, no caso, quem assistiu vai curtir e vai registrar lá a frequência num linkzinho, num formulário que a gente vai colocar aqui abaixo do vídeo. Tá certo? A pauta que eu quero apresentar para os senhores tem a ver com os novos horários. Finalizamos as reposições de aula que estavam devidas por conta da diminuição do horário no início do ano, em razão da falta de merenda que já foi normalizada. Comunicar e combinar com os senhores de que maneira vai ser feita a organização dos armários guarda-volumes que nós conseguimos trazer para a escola para que os alunos possam guardar os seus pertences. Isso era um anseio muito antigo dos estudantes e nós conseguimos esses armários. No decorrer da apresentação eu vou explicar aos senhores como é que nós vamos proceder. Fazer uma pequena prestação de conta desses primeiros 40 dias da minha gestão. Apresentar aos senhores a portaria 4841, lançada pela Secretaria de Educação no dia 25 de abril de 2025, que normatiza a Lei Federal número 15100, que proíbe o uso de celulares nas escolas. Acredito que todos os senhores já tenham ouvido falar dessa lei. Nós estávamos aguardando a normatização da nossa Secretaria de Educação de Rondônia, e essa portaria saiu agora no dia 25 de abril, e é importante que os senhores tenham conhecimento, pois a escola vai fazer uso dessa portaria já a partir de segunda-feira. E fazer uma consulta aos pais sobre algumas medidas que nós gostaríamos de tomar na escola, mas que nós só podemos tomar essas medidas, se fazermos uma consulta pública aos senhores e comunicá-los aos senhores da necessidade dessas medidas. Ok? Bom, nosso novo horário a partir de segunda-feira, 19 de maio, perdão, volta ao horário normal de 9 tempos que os senhores estavam habituados, apenas com um pequeno acréscimo de 5 minutos no horário de descanso e almoço. E o final da aula às 16h47. Vocês estavam habituados a terminar às 16h42, mas eu vou ter que esticar 5 minutinhos do almoço do descanso e vou explicar aos senhores por quê. Primeiro, porque 1h30 estava sendo insuficiente para que os alunos pudessem fazer o almoço. O refeitório não cabe todos os estudantes, eles almoçam em 2 blocos. É uma das minhas intenções é conseguir recursos para fazer uma reforma nesse refeitório, para tentar fazer ele ficar maior.
porque a nossa intenção, claro, é aumentar o número de alunos no decorrer dos anos. E faz-se necessária urgentemente trabalhar-se um projeto com as crianças sobre higiene pessoal e autocuidado. Os alunos ficam conosco durante 9 horas, é indispensável o banho, e, no meu entendimento, os banheiros da escola não estão em condições adequadas para esse banho, ainda. Alguns banheiros estão sem porta, outros banheiros estão danificados os chuveiros, então é necessário que a gente receba os recursos da escola agora no segundo semestre para que a gente possa tentar ir minimizando esses problemas, para que os banheiros possam ter condições de banho. Um banho adequado, um banho seguro, um banho confortável, tanto para meninos quanto para meninas. E no meu entendimento, esses banheiros não estão ainda nessa condição. Então nós vamos fazer um projeto, uma campanha dentro da escola, para fazer junto aos estudantes algumas atitudes paliativas de asseio nesse horário de intervalo entre o primeiro turno e o segundo. Então, o que eu combinei com os adolescentes e estou combinando com os senhores agora? Como os meninos vão ter armários agora para guardar seus pertences, eu gostaria de combinar com os senhores nesse primeiro momento que, se possível, se os estudantes tiverem uma camiseta branca, para que eles possam fazer a troca dessa camiseta entre o turno da manhã e o turno da tarde, até que nós elaboremos o modelo de segundo uniforme, porque eles são adolescentes, eles estão num momento de turbulência de hormônios e eles suam muito. E nós estamos chegando no verão. E esse suor, ele ocasiona, em determinadas situações, um cheiro um tanto quanto desagradável, porque eles correm, eles brincam, eles fazem educação física e são adolescentes. Muitos deles até já confidenciaram que não gostam muito de tomar banho. E isso é uma coisa comum do adolescente, da criança, teimar para fazer algumas ações que eles consideram que não gostam de fazer. E eu conto com os senhores com essa campanha educativa da higiene pessoal e do autocuidado. Então, assim, as duas medidas primeiras que a gente quer tomar junto às crianças é que eles tragam uma camiseta branca, preferencialmente branca, para a gente poder saber quem são nossos alunos, até nós elaborarmos o modelo do segundo uniforme. O segundo uniforme, que é esse uniforme que eu pretendo implantar para essa troca de turno, vai ser uma camiseta branca apenas com o símbolo da escola. Mas nesse primeiro momento eu não vou pedir que os senhores adquiram, porque nós ainda não confeccionamos e nem combinamos com nenhuma loja de uniformes a confecção desse novo uniforme. O primeiro uniforme é o tradicional, esse que vocês já compraram, já adquiriram. Mas aí eu preciso de uma camiseta branca na bolsa para que eles troquem essa camiseta no horário de intervalo. Porque durante a manhã eles fizeram atividade, eles correram, eles foram para educação física, eles brincaram no recreio e eles estão muito suados e muito sujos. E aí a gente faz essa troca dessa camiseta nesse primeiro momento, até a gente elaborar o modelo do segundo uniforme para eles poderem se sentir um pouco mais agradáveis. E aí, como é que seria feito esse asseio para a troca dessa camiseta? Eles deveriam ter uma toalhinha de mão, para molhar essa toalhinha de mão, para passar embaixo da axila, passar no pescoço, até que os banheiros estejam em condição de uso adequado para o banho. Trazer um desodorante, trazer escova e creme dental. Reitero que agora eles vão ter um armário individual para guardar seus pertences. Com isso, a gente vai tentar minimizar essa constância de furtos nas bolsas, porque eles não tinham até então lugar para guardar, tendo em vista que as salas são organizadas por professor aqui na escola, que é uma situação que eu também pretendo mudar, mas não agora, porque nós não estamos em condições de fazer essa logística, e eles não têm onde deixar essas bolsas. Então, assim, eu peço a compreensão dos senhores e a colaboração para que os meninos tragam uma camiseta para trocar na hora do almoço e trazer na sua bolsa itens de higiene, uma toalhinha de mão para fazer o seu asseio, mesmo com a toalha molhada, um desodorante, uma escova e um creme dental. Nós vamos fazer um trabalho, um projeto, trabalhando esse tema até o final do segundo semestre, até o final do primeiro semestre, perdão, que é o período no tempo de eletiva, onde nós vamos trabalhar em forma de projeto integrador.
As crianças já receberam seu novo horário, todos eles receberam uma cópia do seu horário. Tá? Eu pedi que eles colassem no caderno para que eles tivessem conhecimento dos tempos de aula, para as salas que eles vão trocar. Vocês estão vendo aqui algumas turmas pintadinhas de amarelo, algumas aulas pintadinhas de amarelo, que nós estamos sem professor dessas disciplinas. Porém, eles não vão ficar sem aula, porque nós já elaboramos um, um plano B para que essas crianças possam estar ocupadas nesses tempos sem professor. Estamos criando as salas ambiente. Então, nós temos já montadas uma sala de jogos, o laboratório de informática que já está funcionando, uma sala de letramento e uma sala de descanso, onde nós pretendemos montar a sala de cinema. Para que a gente passe algum filme educativo, para que a gente coloque eles para ouvir alguma música, nesses tempos em amarelo que eles se encontram sem professor, até que a Seduc encaminhe os professores para a gente. Para as turmas que estão sem professor de geografia, que são os sextos e os sétimos, eu me comprometo a entrar em sala de aula para dar essas aulas, para que os alunos não fiquem prejudicados. Tá certo? Aqui nós temos os tempos de oitavos A, B e C e o nono A, que também estão com algumas falhas de professor, mas que eles não vão ficar sem aula. Eles vão ter ocupação para fazer. Nono B, nono C e as duas turmas de ensino médio que estão com o seu quadro completo. E eu já queria adiantar para os pais dos alunos do ensino médio que saiu uma nova portaria para a implantação do ensino técnico profissionalizante nas escolas integrais. E a escola Juscelino Kubitschek vai ser implantada com esse curso técnico para o ensino médio. Então, para quem estava aí pensando em tirar os meninos da nossa escola, para levar para uma escola regular, para ele poder fazer algum curso profissionalizante, informe que nós vamos ter esse curso profissionalizante na escola Juscelino Kubitschek. Na próxima live, ou no momento de reunião com o ensino médio, essa situação estiver concretizada, eu vou marcar uma reunião com esses pais do ensino médio para a gente passar maiores informações. Tá certo? Os armários, aí estão os armários que nós conseguimos. Eu já preciso explicar aos senhores que são armários vindos de outra escola integral, porque a escola Juscelino não foi contemplada com armários novos. Porque o pedido foi feito em 2023, eu não estava na escola, mas eu recebi a informação na SEDUC que houve um processo licitatório para a compra desses armários. E não sei por qual razão esses armários não foram entregues na escola Juscelino, porque a escola Juscelino informou não ter espaço para colocar esses armários. E aí eu vi a necessidade desesperadora de conseguir esses armários, mas como o processo licitatório já havia passado, a SEDUC fez a compra, mas a escola não recebeu, não quis receber o material, esse material foi remanejado para outras unidades. E na Secretaria de Educação nós temos um procedimento de transferência de bens. Então as outras escolas que não estão fazendo mais uso de determinado bem, ela pode transferir para outra escola que esteja precisando. É uma forma de otimizar o bem público para que ele não seja destruído ou danificado e possa ser usado por quem está precisando. E aí nós conseguimos esses armários, são armários individuais, guardas-volumes, nós estamos revitalizando esses armários, estamos pintando aqueles que não estão com a pintura boa, e eles vão ser entregues para os estudantes na próxima semana, assim que a gente terminar de revitalizar. O que eu preciso da contribuição dos senhores para que esses armários sejam entregues? Vocês estão vendo aqui na imagem um ferrolho e o espaço para a tranca, para botar um cadeadinho. Cada família deverá providenciar esse cadeadinho, porque a escola não tem condições nesse momento de fornecer um cadeado e um ferrolho para cada um. Eu assumi a escola agora, estou tomando pé dos recursos da escola e nesse momento eu não posso dispor dessa compra. Então, a contribuição que eu peço das famílias é que cada família providencie a compra deste ferrolho e do cadeadinho para trancar o armário do estudante, do seu filho. Cada estudante vai ter direito a um armário que será sorteado por números. Vocês estão vendo aqui os números. Esses números vão ser colados nos armários e nós vamos fazer o sorteio para os meninos. As famílias providenciarão o ferrolho e o cadeado para instalação, que deve conter duas chaves, uma para o aluno e uma reserva que será guardada na direção. E aí eu peço aos senhores que trabalhem com os meninos a responsabilidade de não perder a chave.
de não perder, de não danificar, de tomar conta dessa chave ou no bolso, ou num chaveiro, ou na própria mochila. Porque se essa chave for perdida ou guardada na bolsa e trancada dentro do armário, e nós tivermos a chave em reserva, a gente consegue abrir o armário para o estudante pegar os pertences dele. Mas se o cadeado vier só com uma chave, eu não consigo ter a chave reserva e eu não consigo ajudar. E aí a gente vai ter que quebrar o cadeado e o pai do aluno vai ter que comprar outro cadeado. E aí é uma despesa desnecessária. Então nós precisamos trabalhar com os estudantes, nós vamos trabalhar na escola e nós pedimos às famílias que trabalhem em casa que trabalhem com eles a questão da responsabilidade, de não perder sua chave, de não deixar sua chave ser roubada, porque a ideia dos armários é justamente minimizar esse mexe-mexe nas bolsas que eu encontrei quando eu cheguei na escola. Outra coisa, o aluno que danificar o seu armário, que arrombar, que amassar, que destruir, ele vai ficar sem ele. Eu autorizei as crianças a decorar a porta do seu armário, com figurinhas, com alguma pintura que ele queira fazer para personalizar o seu armário, eu autorizei. Mas eu não vou aceitar e nem permitir desenhos pornográficos nas portas dos armários, nomenclatura de facções nas portas dos armários, algum tipo de escrita pejorativa nos armários. Então, assim, eu peço que os senhores conversem com seus filhos para que eles conservem o armário, porque o armário é um bem. Se ele conservar, ele vai ter esse armário por muito tempo. Se ele não conservar, ele vai ficar sem e a gente vai voltar para o mesmo esquema de ficar com a bolsa nas costas, com um monte de livro, com um monte de material, pesando e correndo o risco da bolsa sumir. O aluno que for pego danificando os armários, ele vai perder o seu. Eu instalei câmeras nos corredores onde os armários estão. Então eu vou conseguir visualizar quem é que fez algum tipo de vandalismo ou destruição dos armários. Aluno que guardar coisas inapropriadas nos armários, ele vai receber uma advertência escrita, eu vou chamar o pai, e se essa coisa inapropriada for encontrada novamente, esse aluno vai receber a transferência consensual. Eu vou conversar com o pai e vou explicar ao pai que esse aluno não vai poder mais permanecer na escola. O que, que eu chamo de coisa inapropriada? Substâncias ilícitas, bebida alcoólica, algum tipo de objeto cortante ou objeto perfurante que possa vir a machucar algum colega, entre outras coisas que os senhores conseguem entender mais ou menos o que, que eu quero dizer, tá? À medida que vocês forem mandando os serrolhos e os cadeados, nós vamos registrar quem mandou, o aluno que recebeu, o nosso servidor vai fazer a instalação e o aluno já vai poder dispor do armário dele para guardar o material dele, tá certo? Eu quero prestar contas para os senhores da nossa rifa, agradecendo a quem adquiriu, a quem ajudou a vender. Foi uma rifa feita para a gente conseguir arrecadar um pouco de dinheiro para fazer algumas pequenas coisas, porque o recurso da escola ainda não está disponível, nem tudo eu posso adquirir com o recurso público da escola. Na decorrência do vídeo, vocês vão entender o que que é o recurso da escola e para que que cada um serve. Eu vou fazer essa transparência e essa explicação para os senhores, aqueles que não sabem como é que funciona a administração de recursos dentro de uma escola pública. E então são algumas coisinhas urgentes que eu precisava adquirir que eu não tinha dinheiro porque eu tinha acabado de chegar. E aí nós conseguimos arrecadar aí R$ 935 com a rifa. Com esse dinheiro, eu fiz alguns reparos no banheiro da secretaria, que estava sem descarga, que estava sem tampa no vaso. A gente arrumou para as servidoras poderem ter um pouquinho mais de condição de trabalho. Comprei alguns materiais pequenos para o laboratório de informática, canaleta, parafuso, algumas coisinhas miúdas que não dá para comprar com dinheiro maior, que estava precisando para a gente poder revitalizar o laboratório. A tinta para a revitalização dos armários, nós estamos pintando os armários sujos, e a locação de um veículo para retirada de entulhos da escola. A escola estava muito suja, com muito material inservível, que precisava ser descartado para poder fazer uma limpeza adequada, e estava ocupando salas que eu estava precisando para montar as salas ambiente. Então foi com esse dinheiro que a gente conseguiu fazer essas pequenas coisas aí, tá? Nós estamos na gestão há 45 dias. Nós chegamos na escola dia 1º de abril de 2025, hoje são 19 de maio, e eu considero como uma grande vitória, um grande avanço,
algumas pequenas ações que nós já fizemos na escola. Um exemplo delas é revitalizar o laboratório de informática, que já estava há 6 anos parado. Ele foi construído em 2018, nunca funcionou. Nós ligamos a internet, compramos roteador, cabeamos, chamamos a Seduc para fazer a instalação e o laboratório hoje está em pleno funcionamento para as crianças poderem usar. E aí eu digo aos senhores que mas vai proibir o celular e o meu filho não vai poder usar a tecnologia para fazer uma pesquisa. Vai, porque o laboratório agora está funcionando. Nós temos 54 computadores em pleno funcionamento que os professores vão poder utilizar para as atividades virtuais, digitais e de uso de internet. Então, isso eu considero uma grande conquista em tão pouco tempo. A instalação de um motor no portão da escola, o portão agora é eletrônico. Nós tivemos alguns incidentes muito desagradáveis no portão da escola, que ficava aberto o dia inteiro. Eu entendo que isso causava uma grande insegurança, tanto para os filhos de vocês quanto para nós, servidores. Então agora o portão ele tem hora para fechar, hora para abrir. Ele não fica mais arreganhado o dia todo, para que os filhos de vocês possam ter mais um pouco de segurança dentro do nosso ambiente. Estamos fazendo a atualização do regimento, o regimento da escola foi atualizado, encaminhado para a SEDUC, e assim que ele for aprovado e homologado, vai ser encaminhado uma cópia para os senhores. Nós instalamos novas torneiras no bebedouro, os bebedouros agora estão gelando, as crianças não estão mais tomando água quente. O mato da escola, que estava muito alto, está sendo limpo, e nós adquirimos uma inovação que vai aliviar em muito a vida dos nossos pequenos autistas, que é a sirene musical. Nós não temos mais aquela campainha estridente. As crianças agora elas trocam de sala com música. Eles gostam muito. É uma inovação que assim que está deixando eles um pouco mais calmos. E isso também é de grande importância para o processo de ensino-aprendizagem. Aqui eu faço para os senhores uma pequena apresentação dos recursos da nossa escola. Quais são os recursos que a escola recebe? Eu deixo claro aos senhores que alguns desses recursos ainda não caíram nas contas da escola. Nesse momento, eu só consigo dispor dos recursos destinados à merenda escolar, que são o PENAI e o PEALI, que é um recurso que de R$ 1,68 por aluno para durar durante 200 dias e R$ 3 por aluno durante 200 dias para poder comprar as refeições que as crianças fazem na escola, que é o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Quando a gente visualiza esse valor aí, para nós que trabalhamos com números pequenos, porque a gente só compra alimentação para nossa casa, a impressão que dá é que é um número bem alto. Mas quando a gente vai transformar isso em 389 estudantes, comendo 3 vezes por dia, durante 200 dias letivos, é uma quantia irrisória quando a gente pega aqui um valor de R$ 4,68 por criança. E aí os senhores entendem a razão pela qual, às vezes, a gente fica sem condição de servir merenda no dia todo. E esse recurso ele caiu agora em abril. Então a merenda foi adquirida, nós estamos administrando esse dinheiro para que as crianças fiquem com a merenda escolar garantida durante todo o ano. Eu tenho aqui o recurso chamado PROAF, que é o Programa de Apoio Financeiro. Esse recurso de R$ 214.120 é um recurso que tem que durar durante 12 meses. Ele cai sempre no mês de junho de todos os anos e ele tem que durar até o mês de junho do ano seguinte. E na sequência eu vou apresentar para os senhores o que que eu tenho que fazer com esse dinheiro. Que a princípio a impressão que dá também é muito, mas que se os senhores visualizarem o tamanho da escola e a quantidade de coisas que eu preciso fazer com esse recurso, ele se torna pouco. Aqui nós temos também, a escola também é contemplada com um recurso chamado PDDE, que vem ser um reforço a esse PROAF, para a gente poder fazer algumas ações que melhoram a infraestrutura da escola, tanto pedagógica quanto administrativa. E o recurso do aluguel da cantina, que hoje é de R$ 1.500 mensais, para pequenas situações de emergência. Menino quebrou uma torneira, quebrou um vidro, preciso comprar um papel de urgência para o professor fazer uma prova porque o papel sulfite da escola acabou. Coisinhas de emergência que eu preciso ter o dinheiro e aí não dá tempo de fazer uma licitação porque é uma coisa muito urgente.
porque a licitação é uma coisa um pouco demorada. Toda compra pública tem que ser feita licitação, tem que ser feito 3 cotações, um processo mais burocrático. E aí esse dinheiro mensal, na mão do conselho escolar, ele alivia em algumas situações urgentes. A cantina estava em processo de aluguel de forma irregular. Então eu abri agora um edital de aluguel dessa cantina, com o contrato correto, e essa licitação está em andamento. A abertura dos envelopes dos interessados vai acontecer dia 26 de abril. E aí, o maior valor proposto é o que vai ganhar para poder locar a cantina durante o período de um ano. Esses são os itens que eu posso comprar com o dinheiro do PROAF. Foi aquele recurso que eu falei para os senhores. E são os recursos que eu. E são os itens que eu tenho que comprar todo ano. Repetindo, esse recurso ele cai em junho/julho, e ele tem que durar até junho/julho do ano seguinte. Então aqui estão todos os itens que eu preciso comprar para manter a escola durante esse período. O gás para confeccionar a merenda. Cada botija de gás de 45 quilos ela custa R$ 450. Eu preciso fazer um contrato de compra de gás para o ano todo. Eu preciso comprar material de expediente para a escola. Papel, lápis, borracha, caneta, cola, grampo, grampeador, fita. Eu preciso comprar material de limpeza, sabão, água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, desinfetante, balde, rodo, vassoura, etc. Preciso comprar toner e cartucho para as impressoras da escola. Preciso comprar fechadura, torneira, aparelhos sanitários, as coisas que os meninos quebram praticamente todo dia, tem que ser repostas. Lâmpadas, benjamins, bocais, espelhos, fios, cabos. E aqui estão todos os itens que uma escola precisa para se manter durante o ano. Então, se os senhores forem pensar, o de 214 mil não é nada em comparação ao tudo que tem que ser feito numa escola. Do lado direito, se os senhores observarem, são os serviços que a gente contrata empresa para fazer. E um serviço essencial é a manutenção preventiva das centrais de ar. Principalmente porque o verão está chegando. Quando a central de ar para, é um desespero. E são centrais que não, diferente da casa da gente, que a gente só liga à noite. Essas centrais elas funcionam durante o dia inteiro, das 7h30 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta. É claro que a durabilidade dessa central depende da manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Tem que ser feita a limpeza, higienização, troca de alguma peça que porventura dê defeito, pilhas para os controles. Então, tudo isso é adquirido com esse recurso. Preciso fazer a manutenção do bebedouro, a limpeza deles, a troca dos filtros, a manutenção preventiva dos fogões, para a gente poder evitar acidentes, para que esses fogões não fiquem entupidos e consuma mais gás. É preciso fazer limpeza de caixa d'água, é preciso fazer serviços de dedetização na escola, desratização, descupinização, eliminação de pragas e vetores, como morcegos, como pombos, que causam doenças caso a escola tenha, e isso tem que ser feito todo ano. A manutenção dos eletrodomésticos, das geladeiras, dos freezers, das batedeiras, dos liquidificadores, a limpeza das calhas, a remoção dos entulhos, a limpeza do mato da escola, adesivos, pasta individual do aluno para a secretaria, a taxa de recolhimento do lixo IPTU da escola é pago com esse recurso, a taxa de regularização do corpo de bombeiro é pago com esse recurso, a manutenção dos computadores, pequenos reparos das instalações elétricas, das instalações hidráulicas, tudo que precisa ser feito para dentro de uma escola para que ela possa estar funcionando bem é feito com esse recurso. Lembrando que eu não posso fazer reforma com esse dinheiro, até porque nem dá. As reformas são feitas pela SEDUC. Nós já fizemos um documento solicitando uma visita do setor de engenharia para que seja feito um parecer, um laudo. A escola está numa situação bem deteriorada, precisando de pintura, precisando de reparos, e eu já encaminhei esse documento para a SEDUC vir fazer essa visita para tentar angariar uma reforma, colocar o Juscelino na fila das reformas que o governo do estado tem feito nas escolas estaduais. Preciso esse ano comprar uma bomba de água para a escola, porque a nossa bomba é muito velha. Ela pode parar a qualquer momento.
E a minha preocupação é a nossa escola ficar sem água, então eu preciso comprar uma bomba nova, preciso recarregar os extintores da escola que estão vazios. Então eu vejo que os senhores conseguem entender que 214 mil para toda essa logística, para uma escola do tamanho que é o Juscelino, com 25 salas de aula, com 70 centrais de ar, todas inverter, que a manutenção acaba sendo mais cara, ele se torna pouco. Então, assim, nós estamos fazendo as coisas devagar. O dinheiro ainda não caiu, o dinheiro de 2025 ainda não caiu na conta da escola. Assim que o recurso cair, nós vamos fazendo as ações. Essas ações já estão planejadas, como vocês estão vendo aí. Já foi feito um plano de aplicação, um plano de ações para serem as medidas a serem tomadas. E a ideia, a intenção da nossa gestão é ser o mais transparente possível nas aquisições que nós fizermos para a escola e para o conforto e o processo de ensino-aprendizagem dos filhos de vocês. Os alunos foram comunicados nessa semana que a partir de segunda-feira nós vamos fazer valer a portaria 4841 de 25 de abril de 2025, que a Secretaria de Educação normatizou com relação à proibição do uso de celular na escola. Então, os estudantes já estão cientes que está proibida a entrada de celular na escola Juscelino Kubitschek a partir de segunda-feira. Então, já estou informando aos senhores que eles não serão permitidos trazer celular para a escola. Como é que meu filho vai me ligar se ele passar mal? A escola vai ter um telefone institucional a partir de segunda-feira, que no caso de emergência nós vamos ligar para os senhores. Então, o que eu preciso que os senhores façam? Atualizem o seu telefone no caderno do aluno, na agenda do aluno, na secretaria. No final dessa live vai ter um link que vocês vão preencher a frequência. Eu preciso que os senhores coloquem seu telefone atual, porque quem vai fazer a ligação em caso de emergência somos nós. Os estudantes não vão poder usar celular nem durante a aula, nem durante o recreio, nem durante o almoço, nem na entrada e nem na saída. Eles não vão poder trazer mais o celular. Essa é a razão de eu estar fazendo essa live. Eu vou encaminhar a portaria em todos os grupos de pais, para que os senhores entendam que a partir de segunda-feira nós não vamos mais permitir a entrada de celular dentro da escola Juscelino Kubitschek. E eu já deixo claro aos senhores que os nossos servidores estão já informados que essa proibição não é só para os estudantes. Os estudantes vão estar de olho também para avisar para a direção caso algum servidor ou algum professor esteja é, descumprindo a portaria. Mas o que eu preciso deixar claro para os senhores? Aqui no artigo 12 diz o seguinte: cabe à gestão escolar dar ciência a todos os servidores que está proibido o uso do celular durante o expediente, na presença dos estudantes, exceto quando em atividades didáticas. O que é uma atividade didática para o professor? É a chamada, porque o diário da SEDUC é eletrônico, ele não é um diário de papel. Então, o professor precisa manusear o celular ou o notebook, porque eles têm, para fazer chamada. Então, o que eu conversei com os estudantes? Vai ter um momento na hora da aula que o teu professor vai pegar o celular dele, mas é para fazer a chamada e nada mais, certo? Algum momento, nossos servidores vão estar com o celular para isso, os professores. E nós, da equipe gestora, para poder fazer o contato com os senhores em caso de alguma emergência, de alguma situação que seja preciso ser chamado pai na escola. Então, é somente nesse momento. Redes sociais e qualquer outro tipo de ação, com exceção das atividades didáticas, que no nosso caso da equipe gestora, para fotografar algum evento, para filmar algum evento para divulgação, para os senhores terem conhecimento do que nós estamos fazendo na escola. Infelizmente, é uma atividade didática. Então, nós vamos precisar usar o celular. Mas os estudantes, eles vão estar proibidos do uso em qualquer situação. Qual é a ideia dessa lei? Garantir um ambiente de aprendizado mais saudável e focado. Eliminar o vício do uso de telas. Eliminar
a, a, a divulgação de vídeos impróprios. Os meninos costumam gravar toda e qualquer patifaria ou palhaçada que aconteça na escola. É uma briga, é uma situaçãozinha, é fazendo bullying com um colega, então a gente vai minimizar isso consideravelmente com a proibição do uso do celular. Lembrando que é uma lei federal e que foi normatizada por uma portaria estadual da Secretaria de Educação. Então nós não estamos fazendo nada arbitrário em proibir a entrada de celulares dos alunos na escola. E isso vai diminuir um pouco a dor de cabeça também com os celulares que somem, tá certo? Eu quero deixar claro para os senhores que os alunos que infringirem essa regra, que o pai insistir em mandar esse celular, ou que esse menino trouxesse celular escondido e nós pegarmos, ele vai estar sujeito a sanções, medidas disciplinares que estão descritas aqui. Na primeira ocorrência, porque agora a gestão tem autonomia para tomar esse celular, identificar esse celular e entregar somente para o responsável, ele vai receber uma advertência verbal. Ele vai ser orientado, ele vai receber a portaria e nós vamos registrar. Peguei esse menino pela segunda vez com o celular. Eu vou advertir ele por escrito, ele vai assinar, eu vou tomar o celular, eu vou identificar o celular e o pai vai ter que vir buscar. Não vai ser entregue para o aluno. Na terceira ocorrência, o estudante vai ser advertido novamente. E aí a gente vai ter que tomar algumas outras providências com esse responsável acerca do descumprimento da lei. Tá certo? Nós também recebemos um documento da Secretaria de Educação, onde foi feito pelo controle interno um estudo técnico sobre a legalidade ou não da instalação de câmeras de monitoramento no hall dos banheiros das escolas e nas salas de aula. A SEDUC nos orientou a fazer uma consulta pública às famílias. Eu pretendo fazer essa consulta pública aos senhores em breve, via bilhete, para que os senhores marquem a opção da qual entendem ser a mais correta ou a que os senhores concordam ou não. Se nós vamos poder fazer a instalação dessas câmeras no hall dos banheiros, o que é o hall dos banheiros? É a parte que os meninos utilizam para suas necessidades? Não. É o corredor do banheiro. Que quando eu cheguei no Juscelino Kubitschek, eu fui informada de vários incidentes sobre brigas, vandalismo nos banheiros, alunos jogando bomba dentro do banheiro, alunos usando substâncias ilícitas dentro do banheiro, alunos se espancando dentro do banheiro. Então, assim, eu achei de muita importância essa medida e quando a SEDUC encaminhou esse estudo técnico para nós, eu fiquei muito contente, porque eu vou ter a oportunidade de consultar os pais, as famílias, para saber a opinião deles acerca dessa medida. Instalação de câmeras de monitoramento nas salas de aula. Também encontrei na escola muitas ocorrências de furto. Roubaram minha bolsa, roubaram meu estojo, roubaram meu celular, roubaram minha farda, roubaram minha camisa, roubaram meu casaco e assim. A ideia é, a princípio, educar esses estudantes, só que valores primários nem sempre a escola consegue êxito, porque são valores que a família precisa implantar na cabeça dos seus filhos. Que o que é seu não é dos outros, e o que é dos outros não é seu. Então você não pode pegar. Mas infelizmente, nós temos famílias que ensinam esse valor para os seus filhos e temos famílias que não ensinam. E aí o que acontece? A gente acaba não conseguindo evitar em algumas situações. Como chegou esse estudo técnico, eu preciso consultar os senhores se concordam ou não, e depois dessa consulta pública, a opinião vitoriosa, se caso todos os pais ou a maioria dos pais concordem, aí sim nós vamos providenciar. Se os pais não concordarem na sua maioria, nós não faremos. Tá certo? Eu disse aí na frente, antes no início do vídeo, que nós estamos com o procedimento de atualização do regimento escolar, que é um documento público com as regras da escola
que, pelo que fui informada, vocês assinam um resumo deste regimento no decorrer da matrícula. E assim que esse regimento estiver homologado, ele vai ser encaminhado uma cópia para cada pai, via PDF no grupo nos grupos de pais. E nesse regimento, nós temos aí algumas proibições que esse aluno tem. O corpo discente é o aluno. É vedado para o aluno chegar atrasado na aula ou depois do intervalo sem uma justificativa plausível. E eu me deparei com uma realidade no Juscelino Kubitschek, onde os alunos chegam 8h30, 8h40, 9 horas e dizem para mim que eu cheguei agora porque eu acordei tarde. Eu agora vou começar a fazer registro e mandar esse menino voltar. E ele vai pegar falta, porque cada dia de aula são 9 tempos e cada dia de aula são 9 faltas. Se ele perde o primeiro tempo todo dia, ele tem 5 faltas por semana e em 200 dias dá um quantitativo de faltas tamanho que esse aluno acaba reprovando por falta. E às vezes a gente comunica ao conselho tutelar e o pai acha ruim, porque meu filho sai de casa todo dia. Como é que ele tem esse monte de falta? Porque ele chega atrasado. Porque ele vai embora cedo. Porque o pai liga para ele, dizendo para ele dizer para a gente que ele tem que sair mais cedo, porque ele tem um curso, porque ele tem não sei o quê, porque ele tem médico. Eu não vou mais liberar nenhum estudante sem uma justificativa por escrito. Então, a partir de agora, se os senhores tiverem algum compromisso com esse estudante, que é um estudante de escola integral, que fica das 7h30 às 17 horas, com carga horária a ser cumprida, eu preciso que essa informação venha por escrito, para que a gente possa guardar na pasta do aluno e ter um respaldo que foi a família que pediu para que esse aluno saísse cedo, ou foi a família que está ciente que esse aluno chegou tarde. Se apresentar sem o uniforme, sem a devida justificativa, eu cheguei na escola e já encontrei a realidade de que a escola já tinha alinhado com os senhores qual é o uniforme da escola, a escola já tinha dado prazo para os senhores adquirirem o uniforme. Eu citei no início da reunião a necessidade de se produzir uma segunda camiseta para eles fazerem a troca no intervalo do almoço, por conta do suor, por conta da sujeira e por conta da higiene. As atividades escolares que eles têm que fazer, a ausência das aulas não presenciais, o menino que fica gazetando a aula. Eu estou com muitos e muitos casos onde eu vou chamar individualmente os pais desses estudantes e tomar as medidas que o regimento me permite tomar. Eu não vou ficar com aluno no Juscelino Kubitschek que não quer estudar, gente. Eu preciso ficar com estudantes que queiram estudar, alunos que realmente tenham interesse em crescer. E preciso do apoio das famílias para isso. Pretendo fazer uma revitalização na escola aos poucos, pintar as salas, pintar os ambientes, trocar os vidros quebrados, trocar as lâmpadas quebradas, que não somos nós servidores que quebramos, as torneiras, os vasos. E eu tenho combinado com os estudantes todos os dias sobre o cuidado com esses itens. Porque se eles destroem, eles ficam sem. E saem falando em Porto Velho inteira que a escola é feia, que a escola é suja, que a escola é quebrada. Mas não é a gente que quebra. Então nós estamos trabalhando com eles todos os dias, no momento de acolhimento, no momento do bom dia, a importância de eles entenderem que tudo que está dentro da escola é adquirido com dinheiro público. E esse dinheiro público pertence aos pais deles. É o dinheiro do imposto de vocês, que é investido na escola para a reposição desse material. E se o aluno quebra esse material constantemente, a gente tem que repor constantemente e não consegue andar para frente para adquirir coisas novas. Então, esse trabalho já está sendo feito aqui na escola e eu preciso que os senhores façam também em casa. Eu queria fazer um adendo aí nesse item 16, o contato íntimo. O que é o contato íntimo? É o namoro. Eu estou com alguns casos de namoro na escola. Vou chamar os pais desses casos para conversar privadamente, individualmente, para a gente poder fazer algum tipo de as orientações necessárias, tá? A prática do bullying, do cyberbullying na nossa escola é proibida. Tenho recebido muitos pais reclamando sobre essa situação, porque é uma prática bem comum no Juscelino Kubitschek. Estamos tentando fortalecer esse trabalho dentro das salas, de sala em sala, de grupo em grupo.
é um trabalho cansativo, mas é um trabalho que tem que ser feito todo dia durante os 200 dias, porque infelizmente os adolescentes eles são muito influenciáveis pela mídia, pelo celular, pela própria idade. E nosso papel enquanto adultos é ensinar e orientar. Aqui nós temos algumas penalidades, que quando o regimento estiver aprovado, os senhores vão receber uma cópia e vão ter o entendimento de que nós, enquanto escola, podemos fazer para advertir o aluno que infringir qualquer uma das coisas do slide anterior, que são consideradas proibidas. Nós vamos trabalhar com advertência verbal, que pode ser acumulada 3 vezes. Vamos trabalhar com advertência escrita, que pode ser acumulada 2 vezes. E quando extrapolar esse limite, nós vamos partir para o afastamento por 2 dias, que é o que vocês conhecem como suspensão. Claro que os pais serão comunicados, vão ser chamados para assinar uma ata de ciência. Eu pretendo fazer tudo conforme o figurino para que a gente possa moralizar e trazer para nós um ambiente mais calmo e um ambiente mais disciplinado. Tá certo? Nós temos um canal no WhatsApp onde nós postamos todos os dias as ações da escola, o que nós estamos fazendo, o que os meninos fazem, as atividades, os trabalhos. Esse canal você vai pegar o seu celular, vai lá no WhatsApp, lá no setor onde tem essa bolinha atualizações. Clicou nela, vai aparecer o canal lá, JKO em Movimento. Quando você clicar no link que eu vou deixar lá na frequência. E aí é só seguir o canal e acompanhar as principais informações do dia a dia da nossa escola Juscelino Kubitschek de Oliveira. Além do grupo de WhatsApp, você também vai ter essa opção de seguir o canal da escola e acompanhar as principais ações que nós estamos fazendo. Tá certo? Eu quero terminar essa live com essa mensagem que diz que cada dia mais família e escola precisam se unir para criar uma base forte por meio de uma educação acolhedora que marcará a vida das nossas crianças. Nós estamos abertos, vocês têm toda a liberdade de visitar a escola, o horário que quiserem, o dia que quiserem. A minha sala está aberta para recebê-los. Venham tomar um café comigo, tomar uma água, bater um papo, falar sobre seus filhos, dar sugestões, fazer alguma crítica. Toda crítica é bem-vinda, mesmo que destrutiva, mas serve para nós nos avaliarmos nosso trabalho. Estou à disposição dos senhores, sou uma servidora pública e meu papel é servi-los. Estou à disposição. Sejam sempre bem-vindos na nossa escola e nos encontraremos em outras lives e em outras reuniões presenciais. Muito obrigado, um excelente final de semana e que fiquem todos com Deus.